Capítulo 5 Fundador da Escola Dragão Azur. Depois que Su-Ho e os outros saíram, o salão principal ficou imerso em silêncio. Alguns momentos depois, rápidos passos podiam ser ouvidos do lado de fora do salão e um discípulo rapidamente correu para dentro do salão. Aquela pessoa era Duan Yuxuan, mas comparado com ele de antes, pareciam duas pessoas completamente diferentes. Cabelo bagunçado, cheio de suor, ofegante correndo em direção ao alto da plataforma como se estivesse louco. Haha! No final, eu sou o primeiro. Yang Tianyu, sua criancinha, você quer brigar comigo? Eu secretamente aguentei na corte externa por 6 anos. E para que eu fiz isso? Eu irei te contar agora mesmo, foi por isso. Duan Yuxuan corria e comemorava, como se estivesse possuído por um demônio. Seus olhos estavam grudados no alto da plataforma e ele até mesmo nem percebeu os corpos das bestas atrozes no salão. Voxo, ele saltou e pousou estavelmente no alto da plataforma. Justo quando ele estava cheio de sorrisos, depois de olhar para baixo, foi como um raio em um céu azulado, ele ficou instantaneamente chocado. Porque o alto daquela plataforma estava completamente vazio. Não tinha nem um único fio de cabelo. Droga, o que é isto? Depois de um tempo, ele se recompôs. Apenas então ele percebeu que sangue fresco estava em todos os lugares e os corpos das 40 bestas atrozes estavam todos espalhados no salão. A morte de cada besta selvagem foi cruel e extremamente sangrenta. Aquela cena o assustou completamente. Com um pof, ele sentou na alta plataforma. Ele olhou em volta e descobriu que a porta para passar no exame não estava aberta. O que está acontecendo? Duan Yuxuan não sabia o que pensar e seus pensamentos estavam todos revirados. E naquele momento, Yan Tianyu também chegou no salão, mas justo quando ele chegou na entrada do salão, ele parou. Depois de olhar aquela cena no salão, ele olhou para Duan Yuxuan na plataforma. Ele olhava com o rosto branco, isso. Você fez isso? Duan Yuxuan levemente riu, e então ele disse amargamente, se eu disser que não, você acreditaria em mim? Claro que eu acreditaria em você, seria impossível para você ter uma força dessas. Yan Tianyu disparou um olhar para ele e entrou no salão. Ele examinou os corpos das bestas atrozes. Deus, tem até mesmo uma besta selvagem de rank 4 aqui. Isso é trabalho de quem? Depois de observarem por um bom tempo, eles não conseguiam encontrar a resposta. Eles nunca saberiam que alguém com tanto poder estava na corte externa. No fim, eles até mesmo suspeitaram que aquela situação fosse planejada pelos Elders e os Elders pegaram a recompensa por terem chegado primeiro. Mas quando o exército de nível 3 do domínio espiritual chegou, uma cena dramática aconteceu. Todos pensaram que foram Yang Tianyu e Duan Yuxuan que mataram aquelas bestas atrozes e que os dois dividiram a recompensa entre eles. Mas o engraçado foi, como eles estavam sendo admirados pela multidão, Yang Tianyu e Duan Yuxuan não negaram isso, e simples assim, eles magicamente se tornaram primeiros. A grande porta se abriu atrás deles e as comemorações também vieram. Todo mundo estava muito feliz porque quando eles saíssem pela grande porta, eles se tornariam discípulos da corte interna e uma nova vida iria começar. Mas justo quando as pessoas estavam comemorando, um jovem andava e atrai a atenção de todos. Ele estava completamente pelado e estava até mesmo chorando. Ele xingava e se queixava, quem diabos é tão cruel? Não apenas eles me apagaram, eles até mesmo levaram minhas roupas. O que é essa maluquice? Assim que olhavam aquela cena, as pessoas ficavam surpresas. Apenas Xu Feng sorriu e deixou a multidão enquanto olhava para as suas perfeitas e intocadas roupas. O exame para discípulo interno tinha terminado. Havia dezenas de milhares de pessoas que participaram, mas apenas 2.000 pessoas passaram no exame. De toda maneira, esse não era um número baixo. Você apenas se torna um verdadeiro discípulo da Escola Dragão Azur depois de entrar na corte interna. Ao mesmo tempo, você também receberia um tratamento mais preferencial. Para receber os novos discípulos que entraram na corte interna, os Elders até organizaram um banquete especial. A lua redonda pendurada bem alta no céu da noite. Havia muitos cantando e dançando na corte interna, e aquilo elevava o bom humor para o mais alto ponto. Mas Xu Feng não se juntou à festa. Ele ficou em sua nova residência e olhou seu ferimento na parte de cima do seu corpo enquanto estava sem roupas.
O ferimento estava curando e a velocidade que curava era extremamente rápida. Se continuasse nessa velocidade, precisaria de apenas poucos dias para curar completamente. O poder de cura foi dado pelo raio divino. O que é você? Por que você me escolheu? Essa não era a primeira vez que Xu Feng fazia essa pergunta. Ele já tinha feito essa pergunta inúmeras vezes antes, mas nunca teve uma resposta. Ele ainda se lembrava da noite 5 anos atrás. O céu da província Azur foi envelopado por 9 raios coloridos. O céu estava brilhando como o dia e os raios dançando como se fossem um dragão. O trovão rugia no céu e o chão tremia. As pessoas até imaginaram que o mundo estava acabando e tudo era uma desordenação em meio ao pânico. Mas Xu Feng, que tinha apenas 10 anos de idade, não podia ajudar, mas correr da porta para fora e se dirigir para um lugar espaçoso. Até hoje, ele não sabia o porquê de ter feito aquilo, foi como se houvesse uma magia atraindo ele para aquele lugar. Depois daquilo, o raio divino se anexou em seu corpo. Ninguém viu aquilo, mas ele sabia que os 9 raios coloridos que chocou o mundo inteiro estavam dentro de seu Dantian. Aquele divino raio deu a Xu Feng um corpo muito forte. Entretanto, Xu Feng não entendia por que uma coisa tão poderosa foi anexada em seu corpo. De qualquer jeito, se você não responde, eu não irei perguntar. Você e eu somos um só mesmo antes de tudo. Xu Feng sorriu em alívio, aquilo foi sorte não azar, e se fosse azar então ele não poderia evitar aquilo. Se esse raio divino realmente quisesse fazer qualquer mal para ele, então com seu poder atual, ele não tinha chance de resistir. Mas até agora, o raio divino tinha apenas trazido benefícios, então ele não se incomodou mais pensando sobre isso. Xu Feng colocou de volta suas roupas e lançou seu olhar no livro na cabeceira da cama. No livro, havia 3 grandes palavras. 3 estilos de trovões. Xu Feng pegou o livro e começou a folhear. Essa era a primeira vez que ele tocou em um livro de habilidade marcial, então ele estava um pouco excitado em seu coração. Habilidade de rank 4, 3 estilos de trovões. Criado pelo fundador do Dragão Azur. Depois de dominar em velocidade da luz, poder ameaçador. Tão forte quanto uma habilidade de rank 5. Depois de olhar na curta descrição, Xu Feng respirou um ar frio e disse surpreso, essa é uma habilidade criada pelo ancestral que fundou essa escola. O fundador do Dragão Azur era o fundador da escola Dragão Azur. 1000 anos atrás, ele era imbatível enquanto viajava pelo mundo. Ele tinha poderes para voar no céu, escapar pelo chão, mover montanhas e encher oceanos. Ele era um verdadeiro expert na cultivação marcial. Naquela era, a escola Dragão Azur, que era liderada pelo fundador do Dragão Azur, podia dizer que era a escola número 1 em todas as 9 províncias. O único que poderia resistir contra a escola Dragão Azur era o atual Lorde das 9 províncias, a Corte Imperial. Mas o bom cenário não durou muito tempo. Depois que o fundador da escola Dragão Azur morreu, a escola Dragão Azur começou a decair e rapidamente despencou dos ranks das melhores escolas das 9 províncias. Hoje, mesmo nos limites das 9 províncias, eles eram apenas uma escola de segunda classe. Entretanto, aquilo realmente enfatizava a força pessoal do fundador do Dragão Azur. A habilidade que ele criou certamente seria um produto fino dos livros de habilidades. Você pode não entender no começo, mas isso é melhor para a sorte. Como ele estava excitado, Xu Feng rapidamente leu os métodos de treino e jurou suceder em praticar os 3 estilos de trovões. Xu Feng nem dormiu, mas pelo menos ele entendeu as maneiras para treinar os 3 estilos de trovões. O primeiro estilo era a forma. O segundo estilo era a intenção. E o terceiro estilo poderia criar um raio. Para treinar os 3 estilos de trovões era extremamente difícil, mas Xu Feng queria tentar. Depois de lavar seu rosto e enxaguar a boca, Xu Feng não sentiu sono, então ele se dirigiu em direção ao prédio de habilidades marciais da corte interna. Isso é bem animado. Ele andou para dentro do prédio de habilidades marciais e de repente, havia uma grande abertura que estava superlotando o vasto salão principal do prédio de habilidades marciais. Mas aquilo era razoável, depois de tudo, havia mais ou menos 2000 discípulos que entraram na corte interna ontem. Esses novos discípulos provavelmente queriam habilidades marciais para cultivar. O prédio de habilidades marciais estava dividido em 6 andares. O primeiro para a escolha de habilidades de rank 1, o segundo para escolher habilidades de rank 2, o terceiro para escolher habilidades de rank 3, e para os andares 4,5 e 6, eram áreas para a cultivação de habilidades marciais. Xu Feng continuou subindo.
Ele descobriu que o primeiro andar estava cheio de gente. O segundo andar estava muito melhor, e no terceiro, havia bem poucas pessoas. Isso estava dentro das expectações. Mesmo que fosse dito que os diferentes ranks de habilidades marciais tinham diferentes poderes, a dificuldade em treinar era diferente também. Esse era o porquê de muitas pessoas que entraram na corte interna iriam começar treinando com habilidades de rank 1, então depois que eles dominassem a habilidade eles iriam escolher uma de rank 2, e então em último uma de rank 3. Mas o objetivo de Xu Feng era muito claro. Mesmo se a habilidade marcial fosse apenas para defesa, Xu Feng tinha que escolher a mais forte. Jovem rapaz, eu recomendo que você não morda mais do que você possa mastigar. As habilidades aqui não são adequadas para você. Mas justo quando Xu Feng pisou no terceiro andar, a voz de uma pessoa com idade avançada entrou.